Oi pessoal, hoje a gente tá com o Fencas e com o Jeff e a gente vai falar sobre carbono alterado. Então, a gente vai falar sobre uma série que se chama Altered Carbon, que é uma série, me ajudem a identificar essa série, é uma série futurista, que fala sobre uma época em que as pessoas trocam de corpos e elas têm um HD que tá como se fosse a sua alma. Todos os seus registros como ser humano estão ali e você pode trocar de corpo. E aí é a grande discussão, é o Estado indo para cima da religião ou não, né? Não sei se a gente já vai pro final da série, mas, mas é interessante isso, porque a série começa justamente debatendo isso quando o ator principal, o personagem principal, o Taka, né? Ele é revivido, você ouve atrás nas notícias da TV falando, manifestação de neocatólicos contra 634, ele passa por meio de um... Inclusive, na hora que ele sai, o primeiro contato que ele tem, porque ele é revivido depois de 250 anos, o primeiro contato que ele tem fora no mundo externo é ele passando no meio de uma manifestação, as pessoas lá manifestando, olha, eu não quero ser revivido, eu sou neocatólico, exatamente. É errado pra mim. E é uma discussão que eu vi uma entrevista, acho que das produtoras ou roteiristas da série, que é uma discussão que elas queriam levantar para nossa realidade hoje. Então elas falaram assim, a tecnologia está chegando, palavras delas, está chegando e está chegando rápido. Como que a gente vai se posicionar em relação a isso? Sim. Né? Porque hoje a gente já vive muito mais tempo do que se vivia há 250 anos realmente, né? Mas é uma das discussões que a gente estava conversando ontem da série. Como que a gente vai se posicionar como sociedade em relação a isso, né? Como que você acha que é melhor viver mesmo para sempre? Você acha que isso está certo? Né? O que você vai fazer se essa tecnologia chegar na sua mão, né? Sim. E te faz pensar, olha, será que você vai chegar lá, você vai querer viver eternamente, você vai estar na religião, porque ou está dividido o mundo entre pessoas de religião e pessoas não, você tem escolha de você viver eternamente ou você não tem, é bem difícil de E é interessante imaginar. também que a escolha de você viver eternamente também vai depender do seu dinheiro. Então, né? Porque também tem aquele negócio, se você trocar de um corpo pro outro, muitas vezes você fica louco. Você né? desgasta, você vai desgastando. Você não pode trocar muitas vezes de capa, né? De capa, a não ser que seja um clone. Isso. Ou no caso que nem logo no começo também mostra que a pessoa não tinha, a família não tinha dinheiro para trocar a capa, foi pelo governo, e aí o governo foi lá e colocou qualquer uma. Então, por exemplo, tinha uma menina de não sei quantos, sei lá, 5, 6 anos, com uma capa de uma velha, de uma senhora muito idosa. E os pais, tipo, olha, a gente precisa, ela é a nossa filha, ela é muito nova. O cara falou, não, o governo não tem condições de pagar, porque você... É o que tinha disponível, então... Foi lá e colocou. Como um bom sci-fi, e é um sci-fi muito bom, inclusive, uma das melhores séries de sci-fi que eu vi ultimamente. O que é um sci-fi? Sci-fi é quando você projeta num futuro, distópico ou não, questões atuais para você discutir mais livremente. Então, a grande discussão lá é um pouquinho essa discussão, sim, da alma, mas essa eu acho que é menor. A discussão principal, de um ponto de vista social, é justamente a capacidade que uma casta de pessoas tem de se aproveitar da situação tecnológica e, de fato, viver mais do que os outros. Tanto que, no ponto, é de fato uma casta que são pessoas que vivem acima de nuvens. E são, mais do que isso, são pessoas... Mais e melhor. Mais, melhor e acima das leis. Mas o ponto da série é justamente essa discussão sobre como que uma nova tecnologia, que é sem dúvida inovadora, ela muda a forma como o ser humano continua sobrevivendo na Terra, mas ainda assim você continua tendo disparidade no seu uso. Uns podem usar de forma muito mais eficiente do que os outros e aí acaba esgarçando uma divisão social. Você tem uma casta muito superior às outras. Então, enquanto você tem um mundo acima das nuvens, que é quase um mundo idílico, você vê a mansão do cara, uma coisa excepcional, quando o cara chega no mundo mesmo como tá, lá no chão, você vê lugares aí distópicos, um negócio absolutamente... É uma merda. É uma merda. E uma coisa que eu fiquei pensando também, que é uma pergunta que eu me fiz, se eu não tivesse esse dinheiro, se eu não fosse viver sobre as nuvens, ter o melhor corpo possível, ter um clone, será que vale a pena viver para sempre num mundo assim? Mas mesmo vivendo acima de tudo, eles parecem todos entediados, né? Mas são entediados. Eles têm que achar uma nova coisa para fazer. Você vê a esposa do Bancroft, o negócio dela é se relacionar com homens, inclusive com o próprio detetive, né? Enfim. É complicado porque, por exemplo, o plot na ideia é o detetive lá, o Takeshi, tipo, ia tentar descobrir o assassinato do Bancroft. Só que aí ele começa a descobrir em cima dessa situação.
Ele começa a investigar a vida do Bancroft e ele começa a descobrir as coisas com o Bancroft. Eu vou lá, eu vou na casa das primas lá e vou matar as primas, e depois dou outra capa pra elas, mas isso me deixa feliz, sei lá. Eu vou sair, eu vou fazer uma festa só com a gente zica, as pessoas ricas, e cada uma tem que trazer pra gente uma coisa especial. O cara é aquela situação assim, eu vou me divertir do jeito que eu quero, porque eu preciso achar alguma coisa urgente para fazer. Mas você está alterando o padrão sociológico do mundo, né? Você está alongando muito a vida das pessoas, você pode fazer com que as pessoas fiquem muito mais responsáveis com relação ao seu corpo, porque você sabe que você pode trocar. E não só isso, no própria série você tem a cena da detetive que acaba perdendo o braço e é substituído por uma réplica mecânica, biônica, né? Que é melhor, inclusive, do que o braço dela. Ou seja, é um mundo bem com menos consequências. Né? Você não tem muito menos humano também. Você está tirando um pouco da humanidade, né? É a grande discussão, na verdade, que se tem hoje, que você trouxe bem, sobre singularidade. O que é singularidade? Singularidade é o momento exato em que o homem e a máquina se tornam uma coisa só. Que, por exemplo, no meio da série, pessoas importantes da série, elas trocam de capa. Sim. E o sentimento das outras pessoas em relação a essas pessoas não muda. Entendeu? Então eu tenho até uma troca de capa de sexo, assim, era uma mulher, virou uma capa de um homem, só que o sentimento do marido dela não mudou. Sim. E continua a mesma coisa. E tipo, eles se tratam do mesmo jeito, eles fazem a mesma coisa. Por quê? Porque não importa a capa, importa o HD, a pilha. E isso é uma coisa que eu acho interessante também, e que é uma das grandes bandeiras que levantou pra mim da série, é exatamente isso. O quanto que o nosso corpo é de verdade tão importante assim, num sentido de aparência mesmo, sabe? A gente é tão preocupado, a gente vive uma sociedade tão preocupada em ser magro, em ser bonito, em aparentar estar bem com as melhores roupas, com as melhores cores para as pessoas, e essa série meio que traz o contrário, né? Ela fala que tanto faz a sua capa, o que importa é a sua consciência, né? Eles põem essa luta de classes também de um jeito muito interessante e é muito bem escrito. Bem escrito. Então é baseado num livro de 2002. Isso. Chamado Altered Carbon, que tem alguns volumes, inclusive. Sim, mas pra mim ela se perde em muitos momentos. Ela tem um problema. Ela tem um problema das séries da Netflix hoje, que é mais episódios do que precisaria. Dava pra contar a mesma história com 6, 5 episódios. Focar na história, né? E focar mais na história. As ramificações que eles decidem fazer, que depois exatamente, porque aí de repente abre toda a vida da família da detetive. E aí tem lá a mãe hispânica dela, que também não dá pra entender, já que 700 anos depois ela continua sendo hispânica, falando com inglês, mas enfim. Aí você faz alguma... você dá alguma... Ok, deixa passar isso. Mas aí tudo que tem a ver com isso. Aí vai falar sobre a família do sidekick lá do Taka e a filha dele, a esposa e tudo que aconteceu. Então aí vai falar sobre as inteligências artificiais então eles vão se perdendo. Então assim, é legal o plot twist, é ótimo saber mais do mundo, só que com isso você perde o ponto principal, né? Então de repente você esquece, mas ele tem um cara pra se ver, tem que investigar um assassinato. E assim, no final, eu gostei muito da solução, de o que aconteceu, como o cara foi assassinado, né? Toda a construção foi muito bem feita. Só que tem tanta coisa no meio que você para de se importar muito. Você para de se importar, né? com a ideia do começo da série. Exatamente, porque você tem muita coisa pra se importar. Se você se importa com tudo, você não se importa com nada. Então, às vezes, sei lá, você assiste um entretenimento, eu acho que o canal, às vezes, eu acho legal por isso, porque você assiste uma série, ponto. Você até pode levantar umas bandeiras pra você, mas você não vai discutir com ninguém, não vai chegar e vai falar nada. Mas nesse ponto, essa é uma série que eu não assistiria, não é meu gênero nem um pouco, mas ele levantou muitos pontos. Então, no começo, eu falei, que loucura, galera, pode ser mesmo, né? Então, se você quiser ouvir mais dessa conversa, o nosso podcast está aqui na descrição do vídeo com uma conversa completa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo. Esse é o último episódio do Jeff, mas o Fencas volta ainda com a gente. E é isso.